Olá galera que assiste o canal Aprenda Química e Física. Hoje nós vamos falar aqui de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são moléculas que apresentam hidrogênio e carbono, por isso que hidro é hidrogênio e carboneto é carbono. Boa parte dos hidrocarbonetos são derivados de petróleo. É a primeira função da química orgânica, visto que agora nós vamos entrar em funções orgânicas, sendo que nós já estudamos aí classificação dos carbonos, tetravalência do carbono, cadeia aberta, cadeia fechada e agora entra em funções orgânicas. Nós vamos conhecer os tipos de hidrocarbonetos, alguns nomes, mas a nomenclatura ficará para aulas à frente. Então, hoje eu vou estar ensinando o tipo de hidrocarboneto que você pode estar encontrando, que é o que você tem que abordar aí na pesquisa que foi pedida. Então vamos lá. Hidrocarbonetos, o conceito são moléculas que têm hidrogênio e carbono. Já está sabendo já o que é um hidrocarboneto na química. Então vamos pegar um hidrocarboneto aqui, ó. Vou colocar essa molécula aqui. Você já percebe que ela tem carbono e tem hidrogênio, então é hidrocarboneto. Se o carbono só faz ligações simples, então a gente chama de hidrocarboneto do tipo alcano. E esse hidrocarboneto aqui ele é muito famoso, ele é chamado de metano, que é o gás GNV, né? Gás natural veicular. Ou chamado também de gasolixo, que é o gás que é produzido aí no aterro sanitário. E também é o mesmo gás que é gerado na pecuária na digestão do gado. Mas ele é um hidrocarboneto do tipo alcano, porque só tem ligações simples, né, entre os carbonos. Então ele é um hidrocarboneto do tipo alcano de nome metano. Agora vamos para um outro hidrocarboneto famoso. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse hidrocarboneto tem na sua casa. Os dois aqui, dependendo de onde você mora, você está entrando em contato com ele e não está sabendo. Esse aqui, para quem mora em apartamento, é o gás encanado, que é o metano. Esse daqui é o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP. Nada mais nada menos do que o butano, que também é um alcano, só tem ligações simples entre os carbonos. Então, os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam ligações simples, são um tracinho só entre os carbonos. Então, aqui eu tenho hidrocarboneto alcano de nome metano. Aqui eu tenho hidrocarboneto alcano também de nome butano, e assim vai. Só que os hidrocarbonetos eles podem ter ligações duplas. Vamos pegar aqui um hidrocarboneto de ligação dupla aqui, por exemplo. Vou colocar as ligações do carbono com hidrogênio. Sempre são 4, você já sabe que o carbono faz 4 ligações. Então veja que aqui eu tenho o propeno. Então aquele lá era metano, né, o butano. Propeno é um hidrocarboneto do tipo alceno. A alcena que tem ligação dupla entre os carbonos. Uma só já é suficiente. Então, alcano, alceno, tudo hidrocarboneto. Agora, se a molécula tiver duas ligações duplas, vamos colocar aqui uma molécula com duas. Vamos colocar uma dupla aqui e uma dupla aqui. Vou puxar os hidrogênios. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Todos os carbonos estão com 4 ligações. Então ele tem duas duplas. Então daí ele vai ser hidrocarboneto do tipo alcadieno. O en significa ligação dupla, o di significa duas. Então se tiver uma dupla é alceno, se tiver duas é alcadieno. Se tiver simples é alcano. E quando que ele é alcino? Ele é alcino quando o carbono apresenta ligação tripla entre eles. Um hidrocarboneto muito famoso que é chamado de alcino é o acetileno, que é esse daí que está na forma que está sendo representado. E o nome dele químico é etino, ou pode ser chamado de gás maçarico, que é usado aí em solda, né? Porque o acetileno aumenta a temperatura da chama e aí você consegue cortar chapas, né? Por isso que é usado em funilaria também. Então, se ele for de cadeia aberta, ele pode ser alcano, alceno, alcadieno,
e alcino. Existem também hidrocarbonetos de cadeia aberta ramificada, mas não muda nada. Igual aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia ramificada e ele não deixa de ser alcano. Você vai olhar entre os carbonos. Olhando entre os carbonos, só tem ligações simples, tudo simples. Então aí é um alcano também. Presta bem atenção nessa parte. Agora, se ele for cadeia fechada, que nós já estudamos também. Cadeia fechada ele pode ser ciclano, que formam ciclos, né? E os ciclanos eles só apresentam ligações simples entre os carbonos. Então aqui eu tenho aqui um exemplo de ciclano, que é o ciclobutano. Então veja que ele formou aqui uma cadeia fechada, um quadrado. Então ele é um ciclano. Vou marcar aqui. Agora, se o ciclo contemplar ligação dupla, vamos pegar, por exemplo, aqui um pentano, que é um pentágono no caso. Se ele não tivesse a dupla, ele seria pentano. Coloquei a dupla, ele vai deixar de ser um alcano, e aí ele vai ser um alceno, só que como um alceno é de cadeia fechada, a gente chama de cicleno. Então lá era ciclano e aqui é cicleno. Se a cadeia fosse aberta, era alcano e alceno, mas como está fechada, é ciclano e cicleno. Ó a dupla aqui, ó. Por isso que eu chamo de cicleno. E ciclino, se tem alcino, ciclino também tem. Ciclino é difícil aparecer. Seria um ciclo com ligação tripla entre os carbonos. É instável quimicamente. Mas se porventura você verificar por aí, pode chamar de ciclino. Mas é muito difícil aparecer. E o último tipo de hidrocarboneto são os aromáticos. Os aromáticos, você já sabe, lá em cadeia fechada, é o que apresenta anel benzênico. Se aparecer o anel benzênico, é hidrocarboneto aromático. E aí são vários. Esse aqui é o benzeno, se tiver um anel só. Agora, se tiver 2 anéis, aí é o naftaleno. Se tiver 3 anéis, é o antraceno. Se tiver 5 anéis, é o benzopireno, e assim vai. Então, só recordando. Os hidrocarbonetos eles podem ser alcano, alceno, alcadieno, alcino, tudo isso cadeia aberta. Cadeia fechada tem ciclano, cicleno, ciclino é caso especial. E no final nós temos os aromáticos. É isso aí, pessoal, que deve constar aí no trabalho de vocês. Até a próxima aula.